Da identidade do povo gaúcho até as diversas revoluções. Nesse vídeo, irei falar da história do Rio Grande do Sul. Opa, e aí? Eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. O Rio Grande do Sul é um dos estados brasileiros que possui uma das mais vastas e interessantes histórias próprias. Nesse vídeo, irei trazer um resumo completo sobre a história desse estado, trazendo os principais acontecimentos da região. Inclusive, deixem nos comentários qual o próximo estado que vocês querem ver a história. Quando os portugueses chegaram no Brasil, a região que hoje forma o Rio Grande do Sul era habitada pelos índios minuanos, charruás e caguaras, que já viviam lá desde o ano 12.000 a.C. Eram bons ceramistas e na caça usavam boleadeiras, até hoje um dos instrumentos do peão gaúcho. Essas tribos viveram muito tempo sem contato com os colonizadores europeus. As disputas entre Portugal e Espanha sobre os limites de suas possessões na América fizeram com que a região só fosse ocupada no século XVII. Os padres jesuítas espanhóis foram os primeiros a se estabelecerem no local. Desde 1626, os jesuítas estabeleceram aldeamentos muito organizados, reunindo grande população indígena, fundadas na região noroeste, próximo ao rio Uruguai e penetrando até quase Porto Alegre. 7 delas ficariam sendo conhecidas como os 7 povos das missões, que deixaram um extraordinário legado escultórico e arquitetônico. Em 1736, uma expedição chegou à Lagoa dos Patos, que foi confundida com o Rio Grande, dando origem ao povoamento da vila de Rio Grande, que viria a dar o nome ao estado posteriormente. O local era um ponto estratégico para a defesa do território, estando a meio caminho entre Laguna e a colônia do Sacramento. Desde o começo da colonização do Brasil, as terras da região sul não despertaram muito interesse dos colonizadores portugueses devido à ausência de metais preciosos e ao seu clima mais frio, visto que as geadas dificultavam o cultivo de cana-de-açúcar. Por isso, o Rio Grande do Sul não recebeu tantos escravos quanto outras regiões brasileiras. A partir de 1740, foi iniciado um projeto de colonização de povoamento no sul do Brasil. Assim, recorreu-se à imigração da Ilha da Madeira e dos Açores. Os primeiros casais fundaram o Porto dos Casais, mais tarde Porto Alegre. As famílias produziam sem precisar de escravos, semelhante à colonização de povoamento de partes da América do Norte. Foi durante essa época que surgiu a figura do gaúcho, que tinha os ideais da insubmissão e liberdade. Eles eram formados por homens sem lei, como contrabandistas, caçadores de couros, aventureiros, escravos, índios evadidos das missões e bandidos foragidos, que percorriam em predação os campos de gado livre. Os gaúchos viviam em bandos por conta própria, comendo carne e bebendo mate e aguardente, com vestimentas simples e adaptadas à vida constante sobre um cavalo, enfrentando dias de intenso frio no inverno. Inclusive, os gaúchos são comparados aos cowboys do Velho Oeste, tema que tem vídeo próprio no canal. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. Logo após a independência do Brasil, o Rio Grande do Sul já viria a sofrer novamente com conflitos militares. Inclusive, a independência do Brasil tem vídeo próprio no canal. O Rio Grande mobilizou todos os seus recursos humanos e materiais durante a Guerra da Cisplatina e o território rio-grandense sofreu com o conflito. No século XIX, os índios caigangues, que ocupavam as áreas montanhosas da região sul do Brasil, foram desalojados violentamente por ação de matadores de indígenas, chamados de bugreiros, que foram contratados por parte do governo imperial brasileiro para abrir espaço para a instalação de imigrantes europeus na região. A ideia era de um embranquecimento da população brasileira, até então majoritariamente negra e mestiça.
Em 1824, em virtude do plano elaborado nos conselhos da corte, desembarcaram em Porto Alegre os primeiros imigrantes alemães destinados à agricultura, o artesanato e à pequena indústria. Durante essa época, surgiu uma crescente insatisfação das elites da província do Rio Grande do Sul com a prática fiscal do Império Brasileiro sobre o principal produto econômico da região, o charque, a carne seca. O charque produzido no Rio Grande do Sul recebia maior taxação fiscal do que o charque estrangeiro produzido no Uruguai e na Argentina. Os presidentes da província, agentes do Rio de Janeiro, não se mostravam solidários com os interesses locais. Havia também a questão da centralização do poder que existia no Brasil imperial, pois as elites gaúchas demandavam um sistema federalista. A soma desses fatores contribuiu para que os farrapos se rebelassem contra o Império em 20 de setembro de 1835. A Revolução Farroupilha foi um dos mais dramáticos e sangrentos episódios da história gaúcha, que durou 10 anos e no qual morreram de 3 a 5 mil pessoas. Liderada pelo primeiro presidente gaúcho, Bento Gonçalves, ela durou 10 anos, a chamada Década Heróica da história do Rio Grande do Sul. Em 1845, foi assinada a paz durante o governo de Dom Pedro II. Com o Tratado de Poncho Verde, os farrapos reconheceram a sua derrota e finalizaram a revolta, em troca de garantias dadas pelo governo imperial. Luiz Alves de Lima e Silva, que viria a se tornar Duque de Caxias, assumiu a província e o comando de suas armas. Com a proclamação da República, emergiu no Rio Grande do Sul o político autoritário Júlio de Castilhos, que defendia um governo federal forte, com o poder centralizado, o castilismo. Contudo, um grupo liderado por Gaspar Silveira Martins surgiu em oposição, defendendo a descentralização do poder e o parlamentarismo. Esses dois grupos se enfrentaram em uma nova guerra civil em 1893, a Revolução Federalista, um conflito que foi marcado pela violência e crueldade. A revolução foi derrotada pelas tropas fiéis a Floriano Peixoto, que se tornou o Marechal de Ferro, consolidando a República no Brasil de forma energética e violenta. O conflito durou mais de 2 anos e ceifou por volta de 10 mil vidas. Com a derrota dos rebeldes, em 1895, Júlio de Castilhos concentrou em si o controle absoluto do Estado. Porém, os conflitos ainda não haviam acabado. Completando o centenário em 2023, ocorreu a última das 3 grandes guerras civis do Estado, a Revolução de 1923, chamada de A Libertadora. A revolta procurava acabar com o continuismo de Borges de Medeiros, sucessor de Castilho. De um lado, os revoltosos desorganizados em menor número e com munição precária, usando armas do tempo da Revolução Farroupilha, contra a brigada militar, bem treinada e equipada com metralhadoras e grande volume de soldados. Ainda na década de 1920, surgiu a Coluna Prestes, um movimento político-militar brasileiro ligado ao tenentismo. O movimento, idealizado pelo gaúcho Luiz Carlos Prestes, tinha como principal motivo a insatisfação com o regime oligárquico caracterizado da República Velha, conhecida como política do café com leite. Ao longo dos anos seguintes, o castilismo foi se desgastando e perdendo força. Uma nova mentalidade exigia reformas sociais e postulava mudanças de estrutura, não mais se contentando com o simples jogo das influências partidárias. Foi nesse ambiente que Getúlio Vargas, então um modesto advogado de São Borja, começou sua carreira política. Deputado estadual federal, líder da bancada gaúcha na Câmara Federal e depois ministro da Fazenda, acabou por eleger-se presidente do estado em 1928. Sua primeira preocupação no governo foi pacificar os espíritos para constituir uma frente única. A habilidade de Vargas conquistou confiança e repercutiu de imediato em outros pontos do país. Em 1930, a vitória de Júlio Prestes no ambiente de opressão e fraude descontentou a opinião pública, levando à chegada de Vargas ao poder. Ele, inclusive, possui um lado oculto aqui no canal. Após isso, a implementação do centralismo de 1937 viria a afetar substancialmente a autonomia gaúcha, assim como as demais unidades da federação. Conheça agora a CE Store Brasil, a loja de camisetas engajadas do conhecimento expandido.
Quer ajudar o canal e ainda demonstrar suas ideias e admiração por figuras históricas e políticas? Então compre agora sua camiseta enviesada. No contexto dos anos 1930 e 40, alguns descendentes de imigrantes italianos e alemães passaram a ostentar suas preferências políticas em passeatas vestidos de trajes militares e carregando bandeiras com a suástica, enquanto os italianos se ufanavam de sua etnia e conquistas. O Sul apresentou diversos desses movimentos em seu território. No setor das obras públicas, o Estado Novo se mostrou sensível ao desenvolvimento das rodovias e estradas de ferros estaduais. Quanto ao fluxo do comércio marítimo, iria incrementar-se por meio da aquisição pelo governo da frota rio-grandense. O fim da era Vargas viu uma reestruturação na política gaúcha. O partido político PTB ganharia cada vez mais força e elegeria outro presidente gaúcho, João Goulart, na década de 1960. Outra figura importante da política do Rio Grande do Sul foi Leonel Brizola, que atuou como governador do estado e tem vídeo próprio no canal. O estado ainda desempenhou um importante papel na política nacional durante a ditadura militar. 3 gaúchos, escolhidos pelo Exército Brasileiro, assumiram a presidência da República: Arthur da Costa e Silva, Emílio Médici e Ernesto Geisel. Após o fim da ditadura, o Rio Grande do Sul ainda se destacaria em alguns setores, como a aviação aérea rio-grandense, a Varig, que se tornou a mais importante empresa aérea do país, comprada pela Gol em 2007. Hoje, relatórios da ONU destacam que o estado alcançou um IDH superior à média nacional, conduzido pela boa distribuição de renda e o alto nível de escolarização, mantendo o analfabetismo abaixo dos 10%. Em 2007, o PIB estadual do Rio Grande do Sul era o 4º maior do Brasil, chegando a 175 bilhões de reais. A expectativa de vida está na casa dos 70 anos e a população total ultrapassou os 10 milhões de habitantes, sendo que 80% dela vive em zona urbana. A boa posição geral do estado esconde, porém, disparidades regionais. Na região oeste, os índices de mortalidade infantil estão entre os mais altos do Brasil. As culturas tradicionais nas antigas colônias evidenciam uma séria disparidade diante da modernização generalizada. Além disso, as grandes concentrações urbanas ainda enfrentam desafios difíceis no que diz respeito à habitação, poluição, emprego, segurança e outras questões básicas de infraestrutura e serviços. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixe o like e se inscreva no canal. Mas é isso, valeu!